A agropecuária paranaense está preparando as sementes do seu futuro. Uma parceria entre o Sistema FAEP e os colégios agrícolas do Paraná está levando para as salas de aula de 26 instituições de ensino conteúdos inovadores e contato com as tecnologias mais avançadas utilizadas no campo. Dessa forma, toda uma geração de futuros profissionais do agronegócio está sendo preparada para utilizar o que há de mais moderno na atividade agropecuária, como operação de drones, agricultura de precisão e até robótica. O saldo do primeiro ano dessa parceria é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse programa, começando pelo Renato Gondim, que é coordenador dos Colégios Agrícolas do Paraná. Como é que vai, Renato? Olá, tudo bem, André? Prazer estar aqui novamente, representando a Secretaria de Estado da Educação e trazendo algumas informações aí pertinentes aos colégios agrícolas e a nossa grande parceria com a FAEP e o Senar. Maravilha! E também temos aqui participando hoje o Leandro Calegari, que é técnico do Sistema FAEP. Como é que vai, Leandro? Tudo bem, graças a Deus. Olá, André. Olá, Renato. É um prazer estar aqui participando com vocês, né? Vamos passar algumas informações aí sobre o grande programa 2030. Maravilha! Bom, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas em 2023 foi firmada uma parceria entre o Sistema FAEP e os colégios agrícolas aqui do estado do Paraná, com o objetivo de levar para os alunos dessas instituições conteúdos inovadores, tecnológicos e o contato com o que tem de mais moderno no campo. E para começar essa entrevista, eu queria perguntar para vocês, principalmente para o Renato, que está vivendo essa realidade aí no cotidiano dele, né? Para quem não conhece, como é que funcionam os colégios agrícolas, né? Que tipo de perfil de aluno que frequenta essas instituições? Os colégios agrícolas do Paraná, a gente pode considerar que são um universo totalmente à parte dentro da Secretaria de Educação. Hoje nós temos 26 colégios agrícolas espalhados pelo estado do Paraná, que vão desde Cambará até Rio Negro, né? Esses colégios trabalham com alunos na faixa dos 14 aos 17 anos, são jovens egressos do 9º ano, né? Alunos de ensino médio. É um curso integral, o curso técnico em agropecuária. É um curso com duração aí superior a 4.000 horas, então é um curso muito completo na agropecuária. A gente tem um índice de sucesso muito grande nesses colégios quando a gente considera a baixa evasão, né? O número de aulas práticas dentro desses colégios chega a 50% da matriz curricular. Olha aí. Então os alunos estão muito ligados ao campo. É um curso que foge muito do teórico, né? Então ele é muito prático e o aluno vivencia o que é a agricultura de verdade. Eu posso chamar de um curso profissionalizante? É um curso profissionalizante, ele faz parte do escopo da educação profissional da Secretaria de Estado da Educação. Que bacana! Existe alguma diferença entre essas 26 unidades que revela alguma vocação regional? De repente, o colégio que está na Lapa, o pessoal vai aprender mais sobre grãos, o colégio que está mais lá para o norte vai aprender mais sobre pecuária, ou não? Todos vão trabalhar todos os temas independentemente da região? O aluno, ele não tem raiz, né? Ele não é árvore. Então esse aluno ele tem que ter liberdade para migrar para qualquer local do estado ou do país quando ele se formar. Então não adianta ter a visão de se formar um aluno em Castro, que é a terra do leite, com uma vocação somente para pecuária. Ele tem que ser um técnico completo. Porém, o arranjo regional, a vocação local, vocação regional, ela influencia muito na formação do aluno. Influencia também no aspecto das unidades didático-produtivas, da fazenda escola. Logicamente, citando novamente Castro, Leandro. Castro, terra do leite, pecuária leiteira muito forte. Logicamente que esse colégio tem um rebanho de excelência, é uma obrigação ter isso, né? Tem ótimos números quando a gente fala em ordenha e qualidade do leite, em volume e qualidade de leite, né? E o aluno ele está inserido nesse ambiente. Logicamente que ele vai ter um aprendizado muito maior sobre pecuária leiteira do que o aluno que está lá em Diamante do Norte. Diamante do Norte, o aluno está inserido no quê? Na cultura da mandioca, na cana-de-açúcar, né?
O milho já é uma cultura que se tem certa dificuldade, lá já o pessoal já opta muito pelo sorgo, né, para a produção de silagem. Então são realidades diferentes e essas realidades diferentes acabam fazendo com que a gente tenha técnicos diferenciados, cada um com uma aptidão maior dentro do seu arranjo regional. Ah, compreendi. E Leandro, para o pessoal entender um pouco, né, o que envolve essa parceria entre o Sistema FAEP e os colégios agrícolas, né? Eu sei que essa parceria tem um nome que é Programa Agropecuária 2030, é isso? Exatamente. Então, dentro do programa, né, Agropecuária 2030, a gente tem 2 linhas de ação, vamos falar assim. O projeto foi dividido, então, nessas 2 linhas, que seria a parte de treinamento, a parte dos nossos cursos, e a aquisição de alguns equipamentos que foram doados para o colégio, né, para os 23 colégios na época. Então, dentro desse programa, o ano passado, a gente teve a doação de GPS, tablets, mostrador de solos, GPS agrícolas, fluxômetros, né, copos de calibração, EPIs, drones. Né? Então foram vários equipamentos que foram doados. E além dessa doação, a parte de treinamento. O ano passado, 2023, fechamos com 211 treinamentos, 3.735 participantes, e mais de 7.520 horas de treinamento. Isso, o ano passado, a gente fala de apenas 3 treinamentos que foram desenvolvidos. Agricultura de precisão, mecanização agrícola e a parte de drones. Né? Lembrando que os programas normais, né, do Senar, a gente trabalha acima de 18 anos. Então, esses cursos, como a gente trabalha com menores dentro dos colégios, são todos adaptados à realidade dos menores, para que eles possam fazer sem correr nenhum risco. E como é que esses treinamentos eles são inseridos, eles começam a fazer parte da rotina, eles são diluídos no meio das aulas formais assim dos alunos, ou tem um momento específico de fazer esse tipo de módulo? Esse programa ele surgiu de uma ideia um pouco mirabolante, né, Leandro? Verdade. Eu acho interessante resgatar porque nunca foi trazido isso a público, né? Essa ideia ocorreu na Secretaria de Educação e eu mesmo, Renato, eu tive a ideia de dar o nome de Invasão Senar. Aí falaram, você não vai dar o nome de invasão, né, Renato? Por favor, não é legal. Deu tudo bem. Aí ficou a Agenda 2030. Então, a ideia inicial era que o instrutor do Senar, ele chegasse no colégio agrícola, pegasse uma turma de 3º ano e ele assumisse aquela turma de 3º ano por um determinado período, uma semana. O professor, ele passaria a ser um aluno, independente da disciplina. O professor de português vai ser aluno. Ele vai aprender sobre mastite, vai aprender sobre plano de voo para um drone, agricultura de precisão, taxa variável, ele vai aprender, porque aí a gente começa a ter interdisciplinaridade dentro do colégio. O professor de português falando a linguagem agrícola, né? Isso desperta maior curiosidade e, logicamente, que o aprendizado é maior. Então, a ideia inicial era essa. E o que é interessante é que a ideia inicial se concretizou, né? Então, apesar do nome não ser o nome proposto, que era um nome, né, não muito inteligente da minha parte, né, colocando um pouco de humor aí, mas se concretizou. Então, hoje, o instrutor do Senar, ele chega, tem cursos que tem uma carga horária, por exemplo, que compreende 3 dias. Ele pega um determinado grupo de alunos, geralmente meia turma, né, Leandro? Exatamente. O teto, 20 alunos. Ele pega esses 20 alunos ficam à disposição do instrutor, que vai desenvolver o trabalho junto com eles. Mas e a chamada como fica? O professor está participando, o professor está acompanhando o instrutor, né? E o professor também dá um feedback sobre a atuação do instrutor. Então, acaba ocorrendo uma observação em sala de aula, como a gente fala na Secretaria de Educação. E o professor, ele lança as chamadas e ele participa do curso. Olha. Isso que é muito importante. Nós tínhamos ali, no início, uma demanda muito grande de professores ligando, perguntando, Renato, posso fazer o curso de drone? Eu quero fazer. A resposta era, você não pode, você deve. Olha. O erro está em ainda você não ter o curso.
Exatamente. Né? Então, é um sucesso total. Os instrutores, acredito eu que, pelo que eu tenho conversado, estão sendo muito bem recebidos nas escolas, porque os diretores, eles abraçaram o programa. A gente não tem nada de rejeição. A gente não tem diretor colocando obstáculo. Né? Os diretores, eles são gratos ao programa, isso é legal. E os instrutores também, né, Leandro? Eles também tecem comentários que são bem legais, né? Exatamente, eles todos, né, elogiam essa parte do treinamento. E ali, completando um pouquinho do que o Renato falou, além da participação do pessoal, do professor, né, do Colégio Agrícola, a avaliação que o aluno recebe ali, baseado no curso do Senar, também faz parte da nota, né, da média dele dentro da era isso que eu ia perguntar, ou seja, ele vai fazer provas sobre esses conteúdos, faz parte da avaliação formal, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, uma outra questão bacana, por que ficou, né, a Agropecuária 2030 ou 2030? Né, baseado na Agenda 2030, né, de uma Agenda 2030, que tem as 17 ODS, e dentro dessas 17 ODS foram, vamos dizer assim, pinceladas algumas ali, que seria a questão da fome zero e agricultura sustentável, educação de qualidade e o consumo e produção responsáveis. Então, baseado nessa questão da Agenda 2030 que foi escolhido o nome do programa. Olha que beleza. E Renato, como é que isso aí está mudando a rotina, o dia a dia dos colégios? Você já contou que não tem resistência, que a coisa foi bem aceita, né? E como é que está sendo o dia a dia? Tá mudando? Você vê muitas mudanças aí, seja nos planos dos alunos, seja no interesse, na dedicação deles? Nas redes sociais, você já consegue ver uma mudança gigantesca. Então, eu sigo todos os colégios agrícolas do estado, porque todos eles têm um Instagram próprio e tem Facebook, porque não deixa de ser uma prestação de contas para a comunidade. O pai quer saber o que o filho está fazendo lá. Né? É verdade. E a escola trazer informações do que ocorre dentro da escola, quais são as atividades desenvolvidas lá, é uma obrigação também da equipe gestora. Né? A gente tem que ter essa visão que hoje você ter mídia dentro da escola, você vincular na mídia as ações desenvolvidas dentro da escola também fazem parte do rol de obrigações de um gestor escolar. E o que a gente vê é que os alunos participam em massa e as publicações se estendem aos perfis pessoais. Então você tem alunos, os diretores fazem a postagem da escola, programa Agenda 2030, curso de calibração de pulverizador, o instrutor rodeado de alunos lá na frente de um pulverizador, tirando foto, todo mundo fazendo joinha, tudo muito lindo. Só que esse muito lindo se estende, porque depois você olha o aluno que comentou, você entra no Instagram dele, se é aberto, você vê que ele tem mais 20 fotos dele lá. Olha aí. Entendeu? Então, eu estou reforçando essa questão da aceitação. E qual que está sendo o impacto disso ao longo de um ano? Banalização da tecnologia. O que antes era tido como uma visita esporádica dentro da instituição de ensino, quando um parceiro topava levar aquilo dentro da escola, hoje é um assunto banal de corredor. Hoje vai ter aula com o drone. Legal. É corriqueiro hoje. Nós não tínhamos drone nas escolas. Hoje todas as escolas têm drone. A gente vai ter uma aula hoje sobre taxa variável. Quando você falava taxa variável, você falava na pulverização em corte de seção para um aluno de colégio agrícola alguns anos atrás, era a mesma coisa que estar falando em mandarim com ele. E hoje em grego. E hoje é um assunto banal. Olha aí. Se banalizou a tecnologia na agricultura e na pecuária dentro dos colégios agrícolas. Esse é assim o que eu vejo como o maior impacto. E você acredita que, de alguma forma, esses conteúdos levados aí pelo sistema FAEP, pelo Senar, eles vêm suprir uma lacuna que podia existir nos colégios agrícolas referente a essa questão tecnológica? Essa lacuna, ela existia. O professor de colégio agrícola, eu sou professor de colégio agrícola, atuei por 12 anos em colégio agrícola, 2 anos agora, 3 anos em secretaria, e você foca em sala de aula. Preparar a aula, corrigir prova, dar aula. E muitas vezes você fica um pouco restrito quanto a essas capacitações. A Secretaria de Educação, ela tem uma expertise muito grande e ela é uma referência a nível nacional
na formação de professores. A gente tem diretor formador, professor formador, tem as orientações pedagógicas. A Secretaria de Educação é uma referência nesse quesito. Porém, quando se fala em vamos dar um curso de operação de drones para os professores da disciplina de produção vegetal em colégios agrícolas, primeiro que a gente está falando de um grupo muito pequeno. Então, você desenvolver algo para um grupo tão restrito, tão pequeno, já é mais difícil. Quem vai dar esse curso dentro da secretaria? Quem dentro da secretaria está apto para trabalhar isso? Então, esta parceria, né, esse acordo de cooperação técnica, possibilitou essa capacitação dos professores. Possibilitou com que essas tecnologias chegassem. Talvez eu tenha me perdido um pouco na resposta aqui, mas existia um delay, tanto tecnológico, de equipamentos, não se tinha esses equipamentos, e quando esse conhecimento chegou atrelado aos equipamentos, ele se disseminou. Então, existia um delay tecnológico de equipamentos e também na capacitação de professores. Isso é inegável, infelizmente eu vivenciei isso em colégio agrícola. Primeiro colégio agrícola do Paraná a fazer uma pulverização com drone, CEP Olegário Macedo em Castro, quando eu era diretor. Né? E foi assim um sucesso, né? Hoje isso é comum. Olha aí. Hoje é comum. Porque o diretor ele fica incomodado porque o aluno está lá vendo o drone de imagem sobrevoar, aí de repente ele vai colocar um trator 65 cavalos com uma cartola de 600 litros com barra de 12 metros amassando o soja inteiro. Então acaba gerando um contrassenso dentro do colégio. E o diretor ele se obriga a buscar mais tecnologia. E a ideia é essa. Trabalhar da maneira que a pequena propriedade trabalha, como eu falei agora, cartola de 600 litros, um trator pequeno, barra pequena, que é a realidade de muitos produtores, e trabalhar também o que os grandes produtores trabalham, com autopropelido, ter isso nas escolas através de parcerias, porque também a aquisição desses equipamentos, devido às áreas muitas vezes serem pequenas, não é viável, e trabalhar a alta tecnologia, que a gente vê que é um ótimo substituto para esses grandes equipamentos, seja na pequena propriedade ou na grande propriedade. Então a gente quer o aluno do 8 ao 80. Entendi. Tá? Contemplar todas as realidades possíveis. Isso aí, né? aí. E a gente sabe que por meio dessa parceria foram levados 4 novos módulos para os alunos dos colégios agrícolas. São eles: mecanização agrícola, agricultura de precisão, drones agrícolas e pecuária. Como é que são distribuídos esses módulos entre os alunos? E cada um escolhe o que quer fazer? Existe um pré-requisito? Existe um caminho pedagógico que ele deve seguir, uma sequência de cursos ou não? Eu vou fazer uma brincadeira. Em colégio agrícola a gente não tem isso, mas infelizmente tem alunos que você perguntar o que você quer fazer, ele vai falar nada, né? Se quiser cortar essa fala, pode cortar, tá? Mas assim, existe um cronograma, eu vou passar a fala para o Leandro. Tá? Existe um cronograma muito bem específico, muito bem elaborado, que é feito em parceria com os diretores para não pegar época de prova, para não ter discrepâncias dentro, né? Não ter conflitos dentro desse cronograma. E o Leandro que tá à frente disso, vamos passar essa bola para ele. Na verdade, assim, como a gente estava falando dos treinamentos, o ano passado a gente trabalhava com 3 treinamentos: mecanização agrícola, 40 horas, agricultura de precisão, 40 horas e drones agrícolas, 20 horas. E como você comentou, esse ano a gente teve um aumento aí nos treinamentos focados na pecuária, com avicultura, bovinocultura de leite e bovinocultura de corte e apicultura. Então, como o Renato estava falando, dentro da carga horária do colégio agrícola, é alinhado junto com os diretores e com os professores um período que esses alunos possam estar participando desses treinamentos. Então, fica basicamente a critério ali do colégio, junto com a agenda dos nossos instrutores. Hoje a gente está com 42 instrutores habilitados para o programa 2030 para trabalhar nos colégios. Então a agenda é apertada realmente, mas a gente consegue adaptar para que eles consigam, né, atender a demanda dos colégios para todos esses treinamentos. E o aluno ele não precisa escolher um treinamento. Ele pode fazer mais de um treinamento de acordo com vamos dizer assim, com a agenda ali, com a oportunidade. Leandro, fazer uma pergunta indiscreta para você.
Algum instrutor reclamou de trabalhar em colégio agrícola? Até agora não. Até agora não tivemos isso, graças a Deus. E os instrutores, eles tiveram que passar por algum treinamento para poder ministrar aula para esse público jovem? É uma das coisas que eu sempre falo, trabalhar com jovem é diferente, né? Trabalhar com jovem e trabalhar com adulto, o público é bem diferente. Você tem que saber trazer esse jovem para o teu lado, você tem que saber, vamos dizer assim, atrair a atenção do jovem. Então, sim, é feita uma preparação para esses instrutores, é feita uma conversa, é feito um treinamento, justamente para esse diferencial na hora da capacitação. É completamente diferente você trabalhar com um jovem com um adulto. Com adulto, né? E, Renato, você vê que esses módulos já estão influenciando tanto os projetos acadêmicos dos alunos lá, quanto os projetos pessoais. De repente, o camarada não sabia que ele podia ter uma empresa de drone, ou não sabia da potencialidade ali da agricultura de precisão. Dá para ver na prática essa transformação nos sonhos da juventude? O que a gente via era um grande contrassenso. O mercado falando que está faltando profissional. E o profissional não conseguindo alcançar o mercado, não conseguindo vaga. Então ficava aquela pergunta, aonde que esse pessoal não está se encontrando? Qual é a bifurcação que eles estão pegando rumos diferentes? E a gente está vendo que esses alunos, eles estão vendo que essa formação que é ofertada capacita eles e proporciona um rol de atuação muito superior ao que eles tinham ultimamente. Quando você pega, eu vou usar Castro novamente, que é a minha grande vivência. O aluno, ele se formava lá, o aluno que era apaixonado por pecuária leiteira, ele se formava com a cabeça, vou trabalhar com casqueamento ou vou trabalhar em leiteria. Era o que o futuro apresentava ali. Era o que o futuro apresentava. E eles acabavam fazendo o quê? Eles inflavam esse mercado, derrubavam, né, o valor dessa capacitação. Estragavam o mercado. Estragavam o mercado. E hoje em dia os alunos ali saem, eles veem que, nossa, com o relatório de pesquisa que eu produzi para o Agrinho, em cima da categoria solos, eu gostei de trabalhar a experimentação agrícola. Eu vou mandar o currículo para uma empresa de defensivos ou uma empresa de sementes que eu quero trabalhar a experimentação agrícola, eu quero trabalhar com canteiro. Olha aí. Entendeu? Olha a oportunidade que esses alunos estão tendo, né? Vamos falar a verdade. Além da formação técnica que eles estão tendo dentro do colégio agrícola, olha a formação que eles estão tendo com esses módulos, né, que o Senar está ofertando. Com 18 anos, vamos dizer assim, né, quando eles completam seus 18 anos, olha a formação que eles saem, o preparo que eles têm para o mercado de trabalho. Realmente, como o Renato falou, eles saem com um olhar muito mais amplo, né, de mercado de trabalho, de área de atuação. É completamente diferente. Eu acho que eles saem, vamos dizer assim, o preparo que a gente está dando pro produtor rural, né, pro campo, é muito grande com esses alunos, é gigantesco. Nós somos um berçário da próxima geração de agrônomos, veterinários e zootecnistas que vão atuar em todo o território nacional. Não estou sendo romântico, mas essa é a verdade. É verdade mesmo. É verdade. Nós somos um berçário. O que a gente está fazendo aqui, nessa parceria, Secretaria de Estado da Educação, FAEP, Senar, na capacitação desses jovens, a gente tem um jovem, a gente fala um jovem, né? Vamos falar uma jovem, né? Porque hoje as meninas são 50% do público e se destacam. Olha. São melhores do que muitos meninos por aí. Eles têm que aprender muito para alcançar as meninas na agropecuária hoje. Eles estão sendo com 18 anos com uma bagagem que eles entram na agronomia, eles chegam com o pé lá na frente. Eles já têm uma noção de manejo de culturas, de preparo do solo, de funcionamento de equipamento. O moleque entra na agronomia sabendo de agricultura de precisão, de operação de drone. Então, ele entra lá na frente. Então, para ele, essa formação ela acaba sendo muito mais tranquila. E ele vai conseguir buscar um conhecimento muito mais além. Isso a gente fala da veterinária também. Da zootecnia, o aluno que presta atenção, que aproveita o que essa parceria fornece, o que o colégio agrícola fornece dentro da área de pecuária, ele chega no curso muito mais além. Muito mais além, muito adiante. Né? E ele vai ter condição de ir mais além. Então, eu falo essa questão do berçário porque é realmente uma revolução educacional.
É uma revolução educacional. Sair daquele modelo que a gente tem somente de secretaria, trazer novos rostos para dentro de colégios agrícolas, trazer os instrutores, trazer metodologia diferenciada, uma abordagem mais prática. O aluno só tem a ganhar e eles estão ganhando. A gente está vendo isso. A gente está vendo na qualidade dos trabalhos do agrorobótica, na qualidade dos trabalhos da categoria manejo sustentável do solo, né, o relatório de pesquisa. A gente vê que os alunos estão indo mais além. E a gente está explorando muito pouco deles ainda. Eles têm potencial para muito mais. Exatamente. Acho que esse potencial dos alunos tem que ser explorado. O Renato comentou ali do relatório de pesquisa, né, do programa Agrinho. Esse ano a gente teve uma novidade, né, dentro do programa Agrinho, que foi uma categoria de robótica específica para os colégios agrícolas, que foi o de agrorobótica. Então, todos os colégios participaram e foi sensacional. Projeto, que nem o Renato falou, tem que explorar mais, que a inteligência deles, a criatividade deles é muito grande. Saíram projetos bem bacanas ali do agrorobótica. Existem alguns estudos que falam que conforme a nossa idade vai passando, a nossa criatividade vai baixando, né? Existem estudos que falam isso. E a gente tem um grupo de alunos, são 10 mil alunos matriculados em colégios agrícolas. São 10 mil alunos. Com uma concorrência de 5-1, concorrência média. Então, a cada ano, 50 mil jovens tentam entrar em colégios agrícolas no estado do Paraná. É um número muito expressivo. E esses jovens, eles estão no seu ápice criativo. Então, tem que se utilizar isso. A agricultura paranaense só tem a ganhar com isso. Você pega questões simples, a Lapa. Os alunos fazendo criação de peixes em caixas d'água com um sistema de turbidez, pH, temperatura da água, não lembro quais eram os parâmetros, monitorados via Arduino. Nossa. Com um software que eles desenvolveram e o sistema fazendo as correções. Olha aí. Isso do agrorobótica, fruto da nossa parceria. Você pega os alunos de Araputi fazendo monitoramento de umidade do solo para ligar e desligar a irrigação, sabe? Eles não sabiam nada disso até pouquíssimo tempo atrás. Eles acabaram de receber os kits de robótica e já chegaram nesse nível no intervalo do que, Leandro? 3 meses? 3 meses, mais ou menos. 3 meses eles chegaram. Eles saíram do zero e já conseguiram monitorar a umidade do solo para ligar e desligar bicos de irrigação. Olha aí. Em 3 meses eles saíram do zero e já conseguem monitorar a criação de peixes. Aonde que eles vão chegar? Só dá um pouquinho mais de tempo, você vai ver os projetos que você tem. A gente vai estar aqui ainda para ver, se Deus quiser. Certeza. Porque vai ser rápido, vai ser ano que vem já. E o que a gente tem de, vamos dizer assim, de resultado que a gente poderia destacar ao longo desse ano? Eu sei que ao final de cada módulo os alunos respondem uma avaliação, né, sobre o conteúdo, carga horária, etc. O que essas avaliações revelaram sobre o programa? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de 2024. Eu trouxe ali alguns números, né, de 2023, onde a gente atuou ali com em torno de 7.520 horas, né? Como eu falei, 3.700 participantes. Como que a gente está em 2024? Vamos falar primeiro um pouquinho dos números e depois a gente fala da avaliação. Como foi falado, entraram alguns cursos novos, né? A parte de pecuária, a parte de manejo de frangos de corte, manejo de ordenha, né? A parte de manejo de gado de corte. E vamos falar então dos números. Só para vocês terem uma ideia, a gente já está trabalhando em torno de 10.600 horas de treinamento esse ano. Em torno de 5.400 alunos já foram contemplados dentro desse treinamento. E em torno aí de 335 cursos, mais ou menos, que a gente já ministrou nesse ano de 2024. Então, realmente, são números bem expressivos. E a aceitação deles, pelo que eu soube, também é muito grande, né? O pessoal avaliou de forma muito positiva, né, essa iniciativa. Com certeza. Dentro da avaliação que a gente aplicou já, como você falou, todo final de treinamento, existe uma avaliação técnica e uma avaliação de satisfação. E boa parte desses alunos, a grande maioria, vamos dizer assim, avalia o treinamento de ótimo a bom.
né? Algumas questões que eles reclamam, né? A questão do tempo. Como são cursos extremamente práticos, né? Mão na massa, realmente. Então, obviamente, eles sempre querem mais tempo. Então, a avaliação realmente está bem positiva. Eles reclamam porque eles acham o curso curto. Exatamente. Isso quer dizer que o curso era bom, quero mais. Não é uma avaliação realmente, tipo, quero mais. Eu quero aprender mais, eu quero fazer mais prática, eu quero colocar mais a mão na massa. Então, realmente, os nossos resultados são bem bacana. Passando mais algumas informações com relação a essa avaliação que a gente faz, que eu acho um dado bem bacana. A gente faz uma pergunta do tipo, você é filho de produtor rural? Tem um outro familiar ligado, né, ao meio rural? Tem alguma ligação com familiar ou é filho de trabalhador? Né? Então, dessas respostas de uma forma geral de todos os treinamentos, 76% estão diretamente ligados ali ao meio rural, né? Ao filho ou parente de alguém no meio rural. E apenas 13% não são diretamente ligados. E é feito mais uma pergunta do tipo, você quer continuar na atividade rural? Que eu acho uma pergunta extremamente importante, né? Quantos desses alunos que a gente está treinando realmente vão continuar no agro? E dentro dessa resposta, 94% pretendem continuar dentro do... Olha aí, na atividade agropecuária. Exatamente. Ou seja, 6% só que talvez saiam da atividade. E olha que engraçado. Engraçado não, eu acho bem bacana. 13% não tem nenhuma ligação com o meio rural, com uma atividade rural. Só que quando você pega essa informação, dentro desses 13%, a grande maioria quer seguir dentro de uma atividade dentro da agropecuária. Ou seja, foi conquistado por essa experiência. Aí vem a função da educação profissional, que é despertar paixões. Olha aí. Essa é uma fala que eu sempre utilizo ela, mas é o que eu acho que melhor exemplifica. Educação profissional, sua função, despertar paixões. O aluno, Renato, eu tenho pavor de pecuária. Né? Eu não gosto. Eu gosto de agricultura. A minha paixão é agricultura, em especial mecanização e tecnologia, né? Que andam atreladas. O aluno de colégio agrícola, a nossa função é despertar paixão nesses alunos. Não é que ele tem que odiar o outro lado, né? E não tem outro lado, é outro segmento. Mas ele tem que se apaixonar por algo ali dentro da agricultura e focar, é aqui que eu vou. Então você tem aluno que entra em colégio agrícola, ele desperta aquela paixão pela bovino de leite. E ele vê a vida dele, ele planeja a vida dele em cima daquilo. Você tem aluno que desperta paixão pela mecanização ou pelo manejo do soja, pelo manejo do milho, pela produção de silagem. Ele desenvolve paixão ou por construções rurais, ele se apaixona por aquilo. E daí o que acontece? Você acaba colocando um norte na vida desse jovem. Isso que é importante. Você põe um plano, porque muitas vezes esses meninos que 13% que não tem ligação nenhuma com o agro foram parar num colégio agrícola por quê? Essa é uma pergunta também. O que levou ele até lá? O pai não é agricultor, o tio não é, nunca plantou um pé de alface. O que levou esse aluno até lá? Entendeu? E daí, de repente, você vê ali que 90% desses jovens, eles querem permanecer no agro, cumprimos o nosso papel. Com certeza. Isso aí ajuda até a reduzir o êxodo rural, né? No futuro, se só 6% dos jovens não querem permanecer, né? Já é uma notícia, um dado significativo. Por isso que o colégio agrícola tem que trabalhar todos os sistemas possíveis. Não adianta transformar num centro multitecnológico, onde só se tem alta tecnologia e alto custo de produção, às vezes, e esquecer da pequena propriedade. Então, o que se tem que trabalhar em colégio agrícola é desde a tecnologia mais rudimentar até a alta tecnologia, para que esse aluno tenha conhecimento do 8 a 80, como eu falei anteriormente, mas contemplando sempre a agricultura familiar. Foco na produção de orgânicos, foco na horticultura,
né? A gente tem uma demanda muito grande de hortifruti no estado do Paraná. Foco na fruticultura, né? Então, sempre tentar ter essa observação para a pequena propriedade. Isso não... nós, como Colégios Agrícolas do Estado do Paraná, não podemos perder essa visão, né? Tá indo ao autopropelido, estamos fazendo pulverização com drone, fazendo lá mapa de emissão pro drone, alta tecnologia, mas a gente não pode perder a raiz. E o nosso foco. O Leandro citou ali, 70% dos alunos são provenientes, né, Leandro? Isso. 70%. Desses 70%, a grande maioria é pequena propriedade. Né? Então, cumprir nosso papel. E para fechar essa conversa, eu queria saber de vocês qual que é o futuro desse programa. Eu sei que vai até 2030, né? Mas agora num futuro mais imediato, o que a gente pode esperar de novidade? Quer começar, Leandro? Ficamos se olhando aqui porque vai ter novidade, sim. Né? Olha aí, dá para falar? Às vezes também é segredo. Não, a gente vai continuar, né? Os treinamentos que já estão rodando vão continuar. Mas a gente está com algumas ideias de inovação, né? Ainda não temos o ok, ainda não temos o aval, mas a gente está com algumas ideias de novos projetos, novos treinamentos, né? Então, com certeza vai ter coisa nova aí para 2025. Também teremos a inauguração de mais algumas unidades de colégios agrícolas no estado. Não vou fazer esse anúncio aqui, porque cabe ao meu secretário, né? Ele que tem que ter a honra de fazer esse anúncio. Mas agora para 2025, mais 2 cidades serão contempladas com colégios agrícolas, com unidades didático-produtivas, fazendo escola, né? Mais um colégio em uma determinada cidade vai passar a ofertar um curso técnico em agricultura e gradativamente a ideia é que esse colégio ele se torne um colégio agrícola com especificidade, com uma identidade agrícola no decorrer aí dos próximos anos. Mas esses anúncios eu deixo para o meu secretário. Logicamente que aonde chega mais colégio agrícola, programa Agenda 2030 chega e os cursos do Senar chegam juntos. E um ponto de observação também, colégios agrícolas estão abertos para a comunidade. Opa, em que sentido? Por exemplo, existe uma demanda de curso de operador de trator, vamos colocar assim. No Sindicato Rural de Cascavel. O Colégio Agrícola de Cascavel está aberto. Dá para fazer o curso lá? Pode fazer o curso lá, né? Essa eu acredito que seja uma contrapartida que a Secretaria de Educação pode dar para a FAEP, Senar, por tudo que vocês têm feito pelos nossos alunos, né? Isso já é algo que ocorre dentro dos colégios agrícolas, né? Os sindicatos levando os pequenos produtores para conhecerem os colégios agrícolas, para conhecerem os manejos que são feitos e também para fazer curso dentro dos colégios. Nós queremos os colégios agrícolas muito próximo das comunidades, né? Os colégios agrícolas precisam cumprir seu papel social dentro da comunidade. Perfeito. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Nosso tempo já extrapolou um pouquinho, mas é porque a conversa estava muito boa, né? Quero agradecer muito a presença do Renato Gondim. Renato, volte sempre, a presença do Leandro Calegari, volte sempre, Leandro. Obrigado. E falar para você, ouvinte, se você quer ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube ou no nosso aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Você baixa lá gratuitamente no seu celular e vai receber na palma da mão aí cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agro paranaense. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!